dia! Começa o programa Não Desista e ao longo deste programa você vai perceber nitidamente que todos os problemas que têm tirado a sua paz, eles podem ter um fim e muito rapidamente. Muitas pessoas, elas chegaram a uma conclusão de que para os seus problemas não tem jeito. E por conta disso, muitas até pensam em acabar com a própria vida ou vivem num ciclo vicioso de depressão, de ansiedade, de tristeza profunda e de repente seja assim o seu cotidiano. Já aqui em estúdios nós temos a Suelina, que daqui a pouco vai contar a sua história. Ela esteve depressiva durante quanto tempo, Suelina? Bom dia. Quase 3 anos. Bom dia, pastor. E além da depressão, quais os problemas que você sofreu? Eu tinha insônia, não dormia à noite, eu estava dependendo de comprimido. Já tinha tentado parar dos comprimidos algumas vezes, mas sempre vinha aquele ataque, me sentia mal. E os médicos diziam mesmo para eu não parar, porque não tinha jeito. Então, durante 3 anos da sua vida, durante 3 anos, depressão, tratamentos, sim, senhor. Sintomas também, como a insônia. Insônia, via vultos, tinha muito medo. Eu tinha medo de ficar sozinha em casa, tinha medo do escuro. Passava as noites acordada, só ia dormir pela manhã. Muito bem. Está aqui hoje também em estúdio conosco o pastor José. Pastor José, bom dia. Bom dia, pastor Pedro, também a todos. Nós estaremos aqui à sua disposição para poder lhe responder. Você pode mandar a mensagem, você que está aflito, desesperado, de repente sofrendo também, como foi o caso dela. Há mais de 3 anos, você está numa situação que não vê a saída, mas nós vamos lhe ajudar. Não desista, é o primeiro passo. Você pode mandar a mensagem através do 91-861-7038. Nós estaremos aqui respondendo e orando em favor de todos. Você precisa de uma resposta. Talvez você tenha buscado uma resposta em muitos lugares e não tenha encontrado. Todos nós precisamos de uma resposta. O pai procura dar resposta ao filho, o patrão, ao funcionário. Todo profissional que se preza, ele não aceita conviver com a falta de resposta. Um psicólogo, um psiquiatra, um advogado, qualquer profissão, a pessoa está sempre buscando evoluir para ir ao encontro da necessidade de quem a procura. Agora você imagina comigo, Deus ele tem a resposta para você. Porque se nós, que somos humanos, se nós que somos limitados, procuramos estar à altura para poder oferecer respostas àqueles que nos buscam, com certeza aqui neste programa você vai ter a resposta que você precisa para a sua vida. E no final do programa eu vou fazer uma oração para que Deus venha nos responder, para que Deus venha fazer aquilo que Ele pode fazer. Eu tenho certeza que você vai mudar a sua vida. Desde já, eu quero colocar uma matéria que fala sobre a violência que gera depressão. Eu já volto. Hoje, por todo o país, assistimos a uma revolta conjunta pela dor vivida por milhares de mulheres em Portugal. Muitos dos casos, inclusivamente, já sinalizados por violência doméstica. Janeiro foi o mês mais negro dos últimos anos, mas os dados também mostram que a violência doméstica é cada vez mais denunciada. A cada 20 minutos é apresentada uma queixa na polícia, mas destas queixas apenas 15% acaba por chegar à justiça. Dados da PSP e da GNR mostram que no último ano entraram nas esquadras 26.713 participações por violência doméstica, um número que se tem mantido nos últimos anos. Mulheres desesperadas que vêm pedir ajuda, mas a quem essa ajuda é muitas vezes rejeitada por falta de provas ou de indícios. O assassinato é o extremo da violência doméstica, mas viver lado a lado com a agressão não só aumenta o risco de homicídio por parte do companheiro, como também aumenta os casos de depressão profunda e de suicídio. É que sem ter a quem recorrer, muitas mulheres e crianças sofrem em silêncio, guardando para si uma dor que as faz definhar com o tempo. Vão perdendo a alegria de viver pelo medo constante em que vivem, pela dor que vão sentindo no corpo e na alma, pela falta de esperança em que consigam sair daquele cenário de terror. Em Portugal existem atualmente 39 casas-abrigo e 26 unidades de acolhimento de emergência para as mulheres e os seus respectivos filhos. São locais secretos que servem para proteger as vítimas dos seus agressores.
Depois de apresentada a queixa formal na PSP ou na GNR, o Ministério Público tem 72 horas para aplicar as medidas de coação que considere necessárias para proteger a vítima. É pelo menos isso que está na lei, mas do que está escrito para a realidade, o cenário é muito diferente e raramente este prazo é cumprido. De acordo com dados da APAV, este prazo de 72 horas é muitas vezes estendido por 2, 3 e até 6 meses, o que coloca as vítimas numa extrema vulnerabilidade. Em 2016, por exemplo, 50% das mulheres assassinadas pelos seus companheiros tinham feito anteriormente um pedido de proteção ao Ministério Público. Mas para elas, a ajuda chegou tarde demais. Dos 29.711 inquéritos abertos em 2017, apenas 4.465 culminaram com a acusação dos agressores. 20.470 foram arquivados e 4.776 acabaram classificados como crimes menores. Físicas, psicológicas, financeiras e familiares. As consequências para a vítima de violência doméstica são tantas que é praticamente impossível contabilizá-las. Mas sabe-se que entre as mais comuns estão doenças como lesões em todo o corpo, úlceras e até doenças sexualmente transmissíveis. No foro psicológico, a depressão nervosa é dos sintomas mais apresentados, sendo que praticamente 100% das vítimas é diagnosticada com algum distúrbio mental, ansiedade, pânico e até stress pós-traumático. Esquecer o terror é tão difícil que muitas, devido aos pesadelos constantes e à perpetuação do crime, acabam por preferir cometer suicídio a continuar no ambiente violento. Se você está passando situações semelhantes a esta, você precisa de ajuda. Nós temos as portas abertas da Universal para ajudar você. Eu vou mostrar para si, através da Sandra, que está por Skype comigo, desde a Figueira da Foz, o que esse tipo de violência gera. A vida dela foi completamente destroçada. A vida dela ficou em pedaços devido a situações semelhantes a esta. Olá, Sandra, bom dia. Olá, bom dia, Bispo. Você ouviu a matéria que estava no ar? Ouvi, sim. Você se identificou com alguma coisa do que foi falado e mostrado, Sandra? Sim, sem dúvida. É assim, eu no meu primeiro casamento, após o meu primeiro dia de casamento, quando saí da igreja, foi como toda a noiva tem, o almoço entre os convidados, mas quando acabou a festa de noivado, e fomos para casa, nós fomos preparar para a lua de mel. E nessa mesma noite eu sofri um interrogatório como fosse a pior pessoa do planeta. Foi o meu primeiro namorado, foi a primeira pessoa que me tocou, mas eu fui interrogada como se tivesse sido mulher de rua. E eu sofri violência doméstica a partir dessa noite. Foi o começo de muitas discussões, foi o começo de, como se diz cá em Portugal, de muitas sovas que eu tomava. E a partir daí a minha vida deixou de fazer sentido. Para gravar, eu engravidei e dentro da minha própria casa, o meu filho tinha para aí uns 4 meses, eu estava a preparar o biberon dele e vim cá abaixo no meu rechão da vivenda e o meu marido estava a fazer amor com a minha melhor amiga. Para agravar a situação, isso foi o fundo do poço na altura do meu primeiro casamento. Além da violência doméstica, porque eu era envolvida sempre com algo, uma toalha, ou um lençol, ou um cobertor, para que não ficasse marcada. Então, daí surgiu os ataques de pânico, porque eu não suportava que nem me tocasse, ninguém me envolvesse. Porque tudo isso gera ataque de pânico. Entrei em depressão, tive esgotamentos e foi piorando cada vez mais a minha situação. Ao ponto de me querer matar, tentei o suicídio com medicamentos, mas no dia que eu ia tentar fazê-lo fui impedida pelo meu ex-marido.
Essas situações acarretaram problemas tão graves que eu tive que andar em psiquiatria, neurologia, era acompanhada porque eu deixei de me amar, eu odiava-me, eu não conseguia olhar para um espelho, eu olhava para o espelho e eu via um monstro, não via um ser humano. Eu não conseguia cuidar do meu bebê, aliás eu fui proibida depois, mais tarde, de ficar perto dele porque eles tinham medo que eu fizesse mal ao bebê. Foi situações que foram piorando. Pura e simplesmente deixei-me de cuidar, meti-me no álcool, fazia tudo que era errado. Pronto, envolvi-me em vários casos, depois separei-me, comecei a me envolver em vários casos à procura de conforto, de refúgio, e a situação cada vez a piorar mais. Desde o início da violência doméstica, tudo isso que se desencadeou, até a separação, durou quantos anos, Sandra? 3 anos. 3 anos. Nesse sofrimento, nessa agonia, em que eu pedia socorro e o meu ex-marido dizia: não liguem, isto é pós-parto, ela está louca, não vão dar credibilidade a uma louca. Ela ficou assim, depois de ter o bebê, e as pessoas começaram a acreditar. Ninguém acreditava que eu estava a falar a verdade, porque não havia sinais. Ele sabia como bater para não haver sinais, ele dava murros na cabeça constantemente, e ele, como quem diz, eu dou na cabeça, ninguém vai ver. Ele envolvia-me nos cobertores, batia-me e não fazia marcas. Então, e os jogos psicológicos que ele também me fazia, que era pior do que bater. Ele chegou ao ponto de pedir a homens para me telefonarem, a dizer que iam ter comigo a casa para ter sexo comigo. Ele era louco completamente. Quer dizer, você passou um inferno, né? Muito sofrimento. Sim. Quando você tentou o suicídio, Sim. Você tentou como, Sandra? Foi uma vez que você tentou? Medicamentos, comprimidos. E os medicamentos que você tomava, as ajudas que você foi tendo, as pessoas não admitiam a sua queixa? Porque você deve ter falado isso com psicólogos, psiquiatras. Você falava desses problemas? Não, na altura que eu estava a sofrer a violência doméstica, eu estava proibida de comunicar família, não tinha telefones ao meu acesso, eu estava feita prisioneira na minha própria casa. Os próprios pais tinham regras. Ela só vai ali, acolá, e tem X tempo para ir. E se ela demorar mais, ligam-me, porque ele não estava em casa. Mas eles só obedeciam a tudo como ele dizia. Porque quando ele estava em casa, eu não podia tão pouco olhar para ele diretamente. Eu tinha que, viesse a que horas que viesse, ele ia ter casamantes, e se ele chegasse às 4 da manhã, eu tinha que ter a comida quente na mesa para ele comer, porque se eu não tivesse, ele ia levar porrada. E você nunca fez denúncia, nunca fez queixa, nada? Tentei, mas ele dizia: se fizeres, és uma mulher morta, eu dou-te um tiro e mato-te, eu acabo contigo. E o que passava na sua cabeça? Você tinha medo? Eu tinha pânico mesmo. Eu só de ele ouvir o abrir do portão, ele entrar na viela para ir para casa, eu já começava toda a tremer. Eu sabia que o que é que vinha por aí? Será que vou levar porque alguma amante não fez o que ele quis? Será que ele vem bem disposto? Será que a noitada foi boa? Eu estava sempre preocupada. Como é que vai ser hoje? Os problemas físicos que você passou a ter, as doenças que você também sofreu, quais foram, Sandra? Eu tinha insónias, eu deixei mesmo com medicamentos fortíssimos, eu não dormia, apavorada constantemente. Eu tinha sempre a sensação que tinha alguém a respirar de noite ao meu lado, mesmo que não tivesse ninguém. Eu tinha complexo, eu tinha medo de andar na rua. Eu não conseguia andar na rua sozinha. Começava a escurecer, tinha que ir logo para casa, porque eu não suportava. É como se tivesse sempre alguém a seguir-me. Eu tinha a paranoia da perseguição. Era horrível, para além destes problemas todos. Você chegou a ser desenganada pelos médicos? Sim, foi. Eu ganhei um quisto no cérebro, na pineal, na central do cérebro, em que o Dr. Lubano Tunes disse que não havia nada a fazer. Eu fui à CUF, a Lisboa, já tinha feito todos os especialistas aqui na Figueira e disseram que não havia nada a fazer.
Mas para descargo, porque eu dizia, não, eu vou procurar o melhor do médico de Lisboa e eles de certeza vão dizer que isto é tudo mentira, que vai estar tudo bem. E lá o doutor disse mesmo, Sandra, vive cada dia como fosse o último dia porque eu não tenho nada para ti, não consigo, essa zona não há nada, não é operável, não há nada a fazer. Vive cada momento e olha, quando acaba, isso é um quisto que está na zona da glândula respiratória do cérebro, quando essa zona for tomada, o teu cérebro, digamos assim, explode e tu vais morrer, não há nada a fazer. Aí foi mesmo ao fundo do poço, aí desesperei, meti-me no álcool, eu comecei a tratar toda a gente com ódio, com raiva, eu tratava mal a minha mãe, eu tratava mal o meu pai, eu tratava mal o meu filho, eu era agressiva, era má mesmo para ele. Eu queria à força que ele aprendesse a fazer comida, a tratar da roupa dele, e ele era apenas uma criancinha e eu tornei-me mesmo violenta para ele, essa é a palavra certa. Muito bem. E foi assim que você conheceu a Universal? Sim, quando eu entrei para o álcool, porque eu assim, não tenho nada a perder, vou beber, misturo com os medicamentos de depressão, olha, se morrer, morro mais depressa, ótimo, é isso mesmo que eu quero, é morrer mesmo. Eu estava disposta a tudo. Tanto é que eu dizia, se me matar se eu tomar um medicamento com o álcool e não acordar, ótimo, é isso mesmo que eu quero. E fazia isso mesmo com essa intenção. Então, uma obreira convidou-me, olha, eu vou-te levar a um sítio que eu sei que te vai ajudar e que tu vais gostar e que vai resolver a tua vida. E eu assim, olha, não tenho nada a perder, eu vou. Então, quando eu cheguei, logo na primeira noite, bispo, eu já não tomei álcool, eu já não tomei medicamentos, eu dormi como nem uma criança, coisa que já não sabia que era isso há 17 anos, 17, 18 anos. Eu deixei o tabaco, eu refugiava-me na masturbação, eu deixei tudo que era errado eu deixei, logo no primeiro dia. E até hoje, graças a Deus, estou na Universal. Liberta, tenho Espírito Santo, sou uma mulher feliz, realizada, casei novamente, dou-me bem com o meu esposo, graças a Deus, sou abençoada, tenho um filho maravilhoso que está bem comigo, eu dou-me bem com ele, dou-me bem com os restantes familiares, já não sou desequilibrada, já não sou medrosa, pronto, trabalho, sou bem sucedida, comprei uma casa, tenho um carro, não tenho dívidas, não preciso de psiquiatria nem neurologia para me sentir bem comigo mesma, não preciso recorrer ao álcool para me sentir confiante. Hoje sou uma mulher feliz, tenho Espírito Santo, é tudo que eu preciso. Quer dizer, você superou todos os traumas, ficou curada da depressão profunda. Sim. Muito bem. Fiquei sim, bispo. O problema de saúde, o médico chegou a dizer que não havia nada para fazer, que era só esperar a morte. Sim. Você ainda está esperando a morte ou já foi constatada a sua cura? Não. Eu, após de me comprometer com o altar, eu antes de entregar o meu envelope no altar, eu já comecei a sentir cheiro, olfato. É verdade, porque você disse que também deixou de sentir cheiro, já deixou de ter o paladar, sim. Né? Sim. E antes de entregar o meu envelope, eu comecei a sentir o cheiro, comecei a sentir o sabor das comidas, que para mim foi uma alegria, porque eu não sabia o que era o sabor das comidas, e tanto é que engordei, não é? Pois isso, de conhecer o sabor das comidas. E para mim foi uma satisfação, porque é horroroso a gente não saber qual é o próprio cheiro do perfume que usa, o que é que está a comer. Hoje é uma delícia saber o que é que estou a comer, o que perfume uso, conhecer o meu próprio cheiro. É muito bom. Quer dizer, você tinha perdido completamente, não foi um pouco, foi totalmente. Sim, perdi completamente. Devido ao tumor, você perdeu o olfato e o paladar. Sim. Então a prova que você realmente está curada é que voltou tudo ao normal, né? Tudo ao normal, graças a Deus. Muito bem. Então você teve resposta para a cura do tumor? Sim. Que eu não considero o pior problema que você passou. Né? Diante de tantos traumas, tantas perdas,
Você teve resposta para se tornar uma boa mãe, né? Sim. Você alcançou o principal, que é o equilíbrio, o bem-estar interior. Você teve resposta para se curar dos traumas, da depressão, de todo o inferno que você passou, certo? Sem dúvida. Então Certo. você encontrou em Deus todas as respostas que você precisava, né? Tudo que eu precisava. O consolo, a confiança, o abrigo, tudo encontro nele, graças a Deus. Foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida, foi conhecer Jesus. Você frequenta a igreja na Figueira da Foz. A nossa Universal aí Sim, está sim. localizada em qual morada, ô Sandra? Na tá Rua aí. Vasco da Gama, número 47. Pronto, fica perto dos comboios, né? É assim, na estação, é assim. Então tá bem. Neste domingo, então, quem quiser falar contigo, ou até mesmo na quarta-feira, você costuma estar lá, certo? Estou sempre, todas as reuniões, graças a Deus, é aqui que eu estou e é aqui que eu me sinto bem e aqui permanecerei até o fim, Muito bem. servindo o meu Senhor. Muito obrigado pelo seu testemunho, que Deus abençoe muito mais. Muito obrigada. Igualmente. Você veja aí, né? A Sandra, ela teve a vida completamente transformada. Há pessoas que dizem assim, não, quem passou por essas experiências que ela passou, jamais pode retomar a sua vida e ter uma vida normal. Hoje ela tem tudo. E, sobretudo, ela tem o bem-estar interior. Quais são as respostas que você tem buscado para a sua vida e que você ainda não encontrou? Está aí a oportunidade. Você está encontrando a resposta que você tanto pediu a Deus. E nós vamos ter domingo agora, o domingo da resposta, onde Deus não vai ficar indiferente a tudo aquilo que você precisa, onde Deus ele vai trazer para a sua vida uma resposta, principalmente você que está passando por problemas que ninguém pode te ajudar. Talvez você procurou um médico e o médico disse exatamente para si o que disse para Sandra, olha, você vai vivendo cada dia como se fosse o último dia, porque para o seu problema não tem jeito. Mas eu garanto para você que para o problema que você está enfrentando, existe jeito, existe solução. Eu não estou falando, eu estou provando, porque nós acabamos de mostrar isso para si. E domingo agora, às 9h30 da manhã, no nosso Templo Maior, você está convidado, porque a resposta de Deus, ela vai chegar na sua vida. Se você quiser nos enviar uma mensagem pelo WhatsApp, você pode nos enviar. Você diz, Pedro, eu vou estar neste domingo. Então me envie uma mensagem no WhatsApp que eu vou pedir Deus para dar força a você para estar conosco domingo. Ou então ligue agora e coloque o seu nome para a oração que eu vou fazer aqui no final do programa, pedindo Deus para fazer chegar esta mesma vida até você. E você vai ter força para vir. Você vai vir neste domingo da resposta e com certeza a sua vida vai mudar. O 21-836-8008 continua à sua disposição. Logo após esta matéria de domingo, eu já volto. No Templo Maior, todos os domingos de manhã, as portas abrem-se para uma reunião memorável. Uma palestra motivacional que prioriza o relacionamento com Deus através das orações e das mensagens que levam a uma transformação interior. Você não pode limitar a Deus em relação a quem Ele é. Mas você pode limitá-lo na sua própria vida. Você, eu, nós temos o poder de fazer com que Deus seja atuante em nossas vidas, poderoso em nossas vidas, ou nós, com as nossas atitudes, podemos fazer com que Deus fique limitado em nossas próprias vidas. A concentração de fé e milagres é a primeira reunião da semana, um encontro voltado para as famílias e para o recebimento do Espírito Santo, que tem atraído milhares de pessoas. É como um renovo, né? Porque nós passamos a semana toda, não é? Com os nossos problemas, com as nossas lutas, e quando chega o domingo, não é que a gente não busque durante a semana e não sinta Deus durante a semana, mas ao domingo é diferente. É como se nós guardássemos este momentinho, o primeiro dia da semana, assim, os primeiros minutos do nosso dia, a gente guarda e entrega para Deus. Isso é maravilhoso. Eu acho que quem sente isso sabe o que é que eu estou a falar, porque é maravilhoso. E eu recomendo a toda a gente que venha. Participar aos domingos é onde a gente se enche, é onde a gente chega a casa, onde a gente para a semana toda tem força para lidar, para vencer todos os problemas, porque sem ser o domingo, eu há 25 anos não faltei um domingo.
Uma reunião fundamental que em Portugal já se realiza há cerca de 30 anos e que ao longo de todo este tempo tem restaurado famílias, trazido a saúde, transformado casamentos e libertado as pessoas de um passado de dor e sofrimento. Desde que eu me lembro, eu sempre sofria com muita angústia. Era um sentimento como se eu fosse morrer naquele dia. Entretanto, eu fui trabalhar para a Inglaterra e com isso veio a depressão. Se eu já tinha tido o passado que eu tive, eu fiquei pior ainda. Tinha uma tristeza enorme. Eu estava a falar com uma pessoa, 5 minutos eu estava a chorar. Eu vivia a chorar. Então eu voltei e a minha mãe agarrou-se a mim e ela disse assim: Alzira, tu precisas é de Deus. Eu comecei aos poucos e poucos vencer a depressão. Quando recebi o Espírito Santo, então aí foi o culminar, foi como se a presença de Deus dentro de mim não sai mais, sabe? Vêm problemas, só que nós temos a capacidade de enfrentá-los, nós temos fé, nós colocamos Deus em primeiro lugar e nós vamos. Eu, na gravidez da minha filha mais nova, eu perdi o andar. E depois dela nascer, eles tiraram logo o útero e um tumor do ovário esquerdo. A partir daí, depois foi operada a mama. Depois fiz várias cirurgias, fui fazendo. Eu tenho 8 cirurgias com anestesia geral. Portanto, eu era muito sofrida. E na altura em que eu conhecia a Igreja Universal, eu tinha cancro também já na medula da coluna. E além disso, eu tinha umas enxaquecas nervosas que eu comecei a ter aos 14 anos, essas enxaquecas. E de 30 e tal anos eu sempre tive, elas foram sempre aumentando. Quando me dava essa crise, todas as semanas eu tinha essa crise. Eu conheci, foi muito bom na minha pior crise que eu estava, que já nem a cama fazia, né? Tenho uma netinha que na altura tinha 2 aninhos e meio e foi ela que foi usada para eu conhecer. Deixou no programa da SIC e foi embora brincar. Quando o bispo disse, fecha os olhos e queria agora, eu estava sentada no sofá, fecha os olhos e queria agora, é momento de oração, vamos falar com Deus. Estas palavras são tão pouquinhas, mas foram tão lindas, que eu saí do sofá, fiquei no meio da sala. Quando eu fiquei assim, que eu fui curada nessa hora. Fui curada mesmo ali à frente da televisão. Eu endireitei, mudei, tudo o meu visual mudou. A partir daí, minha querida, eu cheguei nessa noite a casa, eu dormi a noite toda, até hoje eu faço uma direta. Nem mais tomei um comprimido, nem mais levei uma injeção, nem mais levei nada, né? E o sofrimento parou. O câncer curou, ficou todo curado. Não tenho nada. Concentração de fé e milagres, todos os domingos às 9h30 no Templo Maior. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas. E em todos os templos da Universal. Neste domingo, às 9h30, você vai ter a sua resposta. Chegando no Templo Maior, em Lisboa, você vai estar diante desta fé, desta direção, desta orientação que você tanto precisa para a sua vida. Este é o lugar que você vai chegar neste domingo. Como você vê, temos um amplo estacionamento, a 200 metros da estação do metro de Chelas, e domingo agora, o domingo da resposta, às 9h30 da manhã, você vai ter a resposta de Deus. Quais são as respostas que você não obteve para a sua vida? Deus, Ele tem a resposta certa para cada pergunta que você traz. Cada questão, cada problema, cada luta, cada injustiça que, de repente, muitos não têm visto, mas Deus está vendo e com certeza Ele vai mudar a sua situação. Se você quer forças para estar conosco neste domingo, você vai nos ligar agora para o 21-836-8008, ou então você vai nos enviar uma mensagem para o 91-861-7038. Inclusive o pastor José, ele tem uma mensagem que chegou para nós através desse WhatsApp e você pode também nos enviar. Nós temos aqui o pedido da Tereza, ela fala assim: preciso de ajuda. Tenho todos os dias ataques de pânico e ansiedade, mesmo com medicação. Tenho muito medo de ir à rua, ando sempre a tremer. Estou há 6 anos com medicações, já nada me faz efeito. Gostaria de saber como é o tratamento e se tem algum valor para as consultas. Bom, primeiro, nós não cobramos nada. O que você tem que fazer é o que nós temos orientado e mostrado. As pessoas que chegam aqui, elas vêm para poder participar de um momento de fé, como nós temos realizado aos domingos. Eu duvido, Tereza,
que você vindo do jeito que está, sofrendo como você está sofrendo, chegando aqui no dia da resposta, que você fique sem a mesma. Vai acontecer alguma coisa. Você, a partir daí, vai começar uma nova história, vai começar uma nova vida. Você tem que provar. Uma vez você fazendo isso, nós garantimos o resultado. Você não vai sair daqui, do centro de ajuda, do mesmo jeito. Faça uma prova, você não tem nada a perder. Os medicamentos até agora não fizeram nada. Você continua ansiosa com esses ataques que tanto lhe afligem, então chegou a hora de reagir. Neste domingo, você pode estar conosco, claro. Hoje é segunda-feira e nós temos a semana inteira para você também nos procurar. Você pode chegar aqui porque nós abrimos as portas às 6h30 da manhã e só fechamos depois das 9 da noite. Então você pode sim vir qualquer dia, qualquer horário. Nós estaremos em um plantão de atendimento e vamos lhe ajudar. Ainda hoje você pode procurar-nos. Tanto eu como o pastor José vamos estar hoje durante todo o dia de plantão e vamos estar também nas reuniões que vão acontecer em prol da vida econômica, porque muitos problemas que você está passando, inclusive de depressão conjugal, se dá devido a problemas econômicos. E 3 da tarde, 8 da noite, como também daqui a pouco às 10 da manhã, ao meio-dia, mas principalmente 8 da noite, hoje acontece o Congresso para o Sucesso do Templo Maior, em Lisboa, na rua Doutor José Espírito Santo, número 36. E nós vamos estar lá todos prontos para receber você e lhe ajudar. Aqui em estúdios está a Suelina. Eu estava vendo aqui, Suelina, você, ao contrário de muitos que querem morrer, você tinha medo da morte, né? Tinha muito medo, pastor. No outro depoimento, a gente viu que ela queria morrer, ela queria acabar com a própria vida. Eu tinha muito medo da morte, mas também me identifico com alguns sintomas que essas pessoas estão passando. Porque o medicamento, ele não deixa você bem. Você toma um medicamento para se acalmar, mas ao mesmo tempo você fica incapacitado de fazer as coisas do dia a dia. Eu fui demitida de trabalho, eu era muito agressiva com a minha filha estando longe de mim, eu não tinha aquela paciência para estar falando com ela, ou quando eu ia viajar, que estava lá perto dela, eu também não tinha aquela paciência de cuidar dela, eu pagava sempre uma pessoa para cuidar dela, porque eu não me achava capaz, e eu queria estar livre, mas ao mesmo tempo eu estava presa, por quê? Aqueles ataques de ansiedade que eu tinha não me permitia ter um momento de felicidade com a minha família. Eu passava quase 2 anos sem ver meus pais, sem ver a minha filha, e quando eu estava perto deles, eu não tinha paciência para eles. Eu queria estar na rua, eu queria estar me divertindo, caçando coisa para preencher a minha cabeça, para eu poder estar bem, para eu poder estar... Porque eu acho que eu via muito vulto, eu via vozes, e quando a gente se concentra para falar com alguém, para estar, aquilo é como se dá aquele alívio. Mas quando a pessoa está sozinha, aí é que vinha o sofrimento. Vinha a dor. À noite eu não dormia, não conseguia dormir. Foi então aí que eu comecei a ver os programas da igreja e eu me identifiquei com esses O que desencadeou esses problemas em você, na altura? Desencadeou insônia, que eu não dormia direito, desencadeou falta de trabalho, porque eu estava trabalhando, eu fui demitida, não tinha capacidade para trabalhar. E, consequentemente, eu não conseguia ir procurar um emprego. Porque todo o trabalho que eu começava não me dava bem, porque eu não estava bem. Não tinha o controle, não tinha domínio. Eu procurava os médicos, eu tentava, revoltada, querendo deixar aqueles comprimidos, porque eu não aceitava. Eu digo, eu sou nova para ficar dependente de comprimido. Tomava quantos comprimidos por dia? Eu tomava 3 vezes por dia. 3. Sim, tomava pela manhã, tomava à tarde. O médico disse que com o tempo eu ia diminuir. Era para mim ir diminuindo, mas toda vez que eu tentava diminuir, aquelas crises vinham. Vinham crise e eu sofria, então eu voltava a carga mais forte ainda. Ele dizia, agora tem que tomar um mais forte. Quer dizer, eu pensava que ia me libertar dos que eu já estava tomando, só que o médico sempre passava um medicamento mais forte. E isso me fez com que eu ficasse muito, muito triste e sem dormir, sem descansar. Era muito... Você tinha vontade de mudar aquela situação, mas não sabia como. Não sabia, tentava... A solução que você encontrou não estava resolvendo, que era a medicação, que era aquele tratamento. Para você não funcionou. Não tinha jeito. Nós temos aqui, Suelina, os sintomas da depressão: dificuldade de concentração, falta de memória e pensamentos de morte e suicídio. Desses aqui, você tinha algum? Tinha todos, quase. Eu tinha dificuldade de concentração.
não me lembrava de muitas coisas, eu queria... Perdi a memória. Perdia, sim, senhor. E pensamento de morte, suicídio não, porque eu tinha medo da morte, mas eu queria morrer. Eu queria morrer, mas não que eu me matasse. Queria que, se fosse possível, me atropelassem. Até, ó, eu pensava muito, me atropelassem na passadeira. Seria bom porque não era culpa minha e eu tinha morrido. E a minha vida ia acabar com o meu sofrimento. Aqui no comportamento, perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas, inquietação, irritabilidade, isolamento. Dessas aqui, qual que você tinha? Essa falta de interesse, de atividade, sim, eu sofria muito com isso, porque eu na altura era uma pessoa que eu gostava muito de me cuidar. Eu andava no ginásio, eu gostava de estar bem e eu perdi esse interesse. Depois eu quis sair do ginásio, eu quis deixar de fazer exercício, que eu gostava sempre de fazer, deixei de fazer essas coisas, deixava de me cuidar, até mesmo o banho diário, tinha dia que eu não me apetecia tomar banho. Quer dizer, você o corpo não pede para tomar banho, não queria tomar banho. Perdeu a autoestima, né? Sim, senhor. Tristeza. Tristeza, vazio, vazio interior, então, muito pessimista? Vazio. Muito pessimista, eu não tinha perspectiva. Porque ali, quando a gente começa a tomar o medicamento, eu tive depois que pensar assim, agora eu sou depressiva, agora eu sou uma pessoa depressiva. E eu não tenho mais capacidade. Desconvenceu mesmo que aquele problema era para continuar? Pastor, já não tinha jeito, era para continuar. Era ansiosa? Era muito ansiosa. Era muito ansiosa, não tinha calma, não tinha a falar com a minha filha, não tinha paciência com os meus pais, andava sempre procurando... Bom, desesperança você já disse, insônia também você já disse? Falta de energia? Falta de energia, todos esses sintomas, pastor. Eu tinha mesmo depressão profunda. E você que está nessa situação, pensando que não tem cura, convencido como ela, de que para o problema que você está passando não tem jeito, está aqui. Você está curada da depressão. Sim, senhor. Curada. Não tomo nada, graças à ajuda do Centro de Ajuda, porque nessas noites que eu ficava sem dormir, eu comecei a assistir os programas, via os testemunhos, e eu dizia, esse sintoma que essas pessoas estão sentindo é o que eu tenho. Eu vou procurar, eu vou ver se tem jeito para mim. Se tiver jeito, eu tenho que ver na minha vida. E eu procurei. Já era para ter me libertado antes, porque eu até tive conhecimento, mas eu não procurei logo. Fiquei só assistindo durante ainda quase 2 anos. Que isso? Por isso é que ainda se prolongou muito mais. Você tomou conhecimento do trabalho, dos testemunhos... Mas não fui a primeira. O que passava na sua cabeça? Você estava precisando, meu Deus do céu. Estava precisando, mas eu não acreditava bem. Eu pensava que, essas pessoas aí, se calhar não tá bem, não é bem verdade. Eu duvidava um bocado. Mas você está aqui mentindo hoje no programa? Não, senhor. Hoje eu tenho certeza que é verdade. Porque eu fiquei liberta. Porque olha só que interessante. A Suelina pensava que os testemunhos eram combinados, que não era verdade, e hoje ela está sentada aqui. Pastor. Eu pensava que era combinado, mas um dia, quando a angústia bateu mesmo, desespero, porque o médico disse na minha cara que você não pode parar de tomar medicamento, porque você tem que tomar esses medicamentos para a sua vida toda, você é uma pessoa depressiva. Aí eu pensei, eu disse, não, se aquelas pessoas ficaram libertas, eu vou ver, porque eu não tenho nada a perder mais. Aí você veio? Aí eu fui. E pronto, chegando lá, logo no primeiro dia, depois de eu ter ido ver, eu ainda continuei tomando os medicamentos, mas eu já comecei a dormir. Já não teve aquelas insônias, já não tive ataque nenhum, e já comecei a esquecer de tomar... Primeiro dia. E já comecei a esquecer de tomar os comprimidos. Eu disse, mas eu não tomei, eu tinha que tomar meio-dia, eu não tomei. Eu tinha que tomar à noite, não tomei, dormi. E comecei a pensar assim, afinal acontece, é verdade? Está curada? Estou curada, estou liberta, tenho capacidade hoje em dia, trabalho por minha conta, coisa que na altura nem para trabalhar para os outros eu conseguia. Eu consegui tirar um curso, consegui abrir a minha empresa, já agora em abril faz 4 anos que eu trabalho por conta própria, já tenho pessoas já trabalhando comigo e está crescendo, já comprei o meu carro, tenho avançado na vida, tenho né? avançado, sim senhor. Que bom, antes você só se sentia bem quando estava com pessoas. Com pessoas, não podia estar sozinha. Hoje você está bem sozinha? Hoje eu estou bem sozinha, tá graças a Deus, tranquila, em paz. Consegue ter paciência para a família? Muita paciência para minha filha, já tem 14 anos, e ensino, ajudo, converso com ela, e ela, pronto, ela também agradece que eu sou muito... Com certeza. Você, de repente, diz assim, para o meu familiar não tem jeito, ele é assim, não muda, é uma pessoa que não tem solução. Está aqui o caso da Suelina, que teve a vida transformada. Você também vai ter a sua vida transformada. Você que está depressivo ou tem um familiar, busque essa ajuda, porque você está agora tomando conhecimento do que Deus fez na vida dela. Não fique pensando, deduzindo como ela.
Ah, esses testemunhos são combinados, isso não é bem assim. Está aqui a prova. Você frequenta qual Universal? Eu frequento a Universal lá de Mira Sintra. Sabe a morada? Sim, senhor. É na Avenida dos Bombeiros Voluntários, número 66. Caso você queira confirmar pessoalmente com a Suelina, não digo todos os dias, mas aos domingos, pelo menos, ou talvez às quartas-feiras, você costuma participar, sim, né, Suelina? Sim, senhor. A quarta-feira, sexta-feira, domingo, segunda-feira, eu estou lá quase sempre, porque foi ali que me abriram as portas, foi ali que me deram esperança de vida e que eu encontrei a paz interior. E a Universal é como uma escola da fé. Você vai aprender a desenvolver os seus talentos, como hoje ela é empresária, ela que estava desacreditada de si mesma, como ela mesma afirmou, nenhum trabalho ela conseguia manter. Se quiser já ir hoje, pessoalmente falar com ela, se você está precisando de uma orientação, sim, ou procurar um colega meu, você pode procurar tanto em Mira Sintra como em todas as Universal. Nós temos no Norte, no Centro, no Algarve, nas Ilhas. Talvez você está me assistindo de um dos países da Europa. Se você quiser obter agora a morada perto de si, você pode ligar para o +351, para quem está fora de Portugal, e quem está fora de Portugal pode ligar diretamente 21-836-8008. Deus, Ele está dando assim a oportunidade de mudança, porque Ele vai mudar a sua vida. Existem situações no nosso dia-a-dia que nos deitam abaixo e tiram a nossa paz de espírito. O stress no trabalho, um casamento frustrado, sensação de vazio interior, a correria diária, a tristeza profunda pela falta de harmonia no lar, a falta de condições financeiras. Estes e outros problemas têm sido responsáveis pelo afastamento de muitos de Deus. Você sente-se fraco e sem forças? Sente necessidade de aproximar-se de Deus e receber a força que só Ele pode dar? Você precisa priorizar o que é realmente importante para o seu bem-estar interior. Às quartas-feiras, na Escola da Fé, você encontra uma reunião fundamental para o seu desenvolvimento e amadurecimento espiritual, para que você tenha capacidade interior para enfrentar os obstáculos diários, mas principalmente para que nunca lhe falte a estabilidade espiritual. Aqui você irá aprender sobre a Bíblia e a aplicar os seus ensinamentos diariamente numa reunião essencial para quem prioriza Deus na sua vida. Escola da Fé, às 20 horas no Templo Maior, Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, em Lisboa. Saiba mais em igrejauniversal.pt ou pelo SOS Espiritual 21 836 8008. Você que ligar agora vai poder colocar o nome na oração. Você que diz, eu quero dar um basta. Eu estou decidido a mudar a minha vida. A Suelina ficou 2 anos assistindo os programas e pensando, será que realmente muda? Esse depoimento deve ser comprado, porque o médico falou que isso aqui é para sempre. Bom, não é para você ficar numa indecisão. Você vai ligar para mudar a sua vida. O que eu tenho que fazer? Então, é isso que eu vou fazer, porque eu não quero mais continuar nessa situação, nesse impasse, nesta vida sem sentido. O pastor Ralph está lá no SOS e ele pode atender. Pastor Ralph, bom dia. As pessoas têm contactado? Bom dia, pastor Pedro, bom dia a todos. Nós estamos aqui com a equipe de pastores à disposição dessas pessoas e várias pessoas estão ligando, pastor, aqui de Portugal e também de toda a Europa. Nós estamos aqui agora, a Carolina, ela é de Margem Sul, ela pede oração pela sua libertação. Também temos a dona Ermelinda, ela é de Estoril, ela pede oração por um familiar que se encontra no hospital. E também temos a dona Cristina, aqui mesmo de Lisboa, ela pede uma oração pela sua saúde e mais específica porque ela se encontra com depressão já há alguns anos, pastor. Estamos aqui à disposição de todos para ajudar essas pessoas. Muito obrigado, pastor Ralph, a todos que estão aí se dedicando no atendimento. E você pode ligar, 21-836-8008. O senhor João, ele foi vítima de fake news, falsas notícias, e por isso protelou seu sofrimento, não vindo à Universal. Até que um dia ele veio. Vamos ouvir a história dele e eu já volto. Meu nome é João Vitor Ricardi
e comecei a ter um contato maior com a Igreja Universal faz 4 anos. Escutava muito comentário, muita brincadeira sobre a Universal, né? Muito desmérito, falava-se muito, até mesmo caçoava-se do Edir Macedo. Era de uma maneira muito de sátira, de dinheiro, que existia um interesse, só o interesse de pegar dinheiro da população. E isso realmente me deixava um tanto quanto desconfortável, né? Falava-se mal do Edir Macedo, das riquezas, das fortunas, que era uma pessoa que não era correta, que não era honesta, que aproveitava dos incrédulos. Quando eu escutava falar sobre a Universal, eu sempre tinha a ideia de que eram de pessoas que não eram preparadas, pessoas que não tinham um modo de pensar, um desenvolvimento. Primeiro de tudo, eu estava na empresa com muito problema dentro da minha própria empresa, estava com uma briga familiar muito grande com meus irmãos sobre uma herança da minha família, né? Praticamente passava quase toda a noite acordado, era uma pessoa muito irritada, sempre era muito grotesco no meu modo de falar com as pessoas, né? Acabava sendo curva de rio, sempre que era para dar uma encrenca em algum lugar eu estava perto. Quando eu vim no relacionamento, no meu segundo relacionamento, a minha esposa já frequentava há muito tempo a Universal, né? E ela me convidou para ir. E eu me propus acompanhá-la. Ela ficou até mesmo admirada que eu participaria com ela dentro, né, da igreja. E lá eu comecei a conhecer a igreja, comecei a conhecer a ideia, a verdadeira ideia da igreja, e foi me deixando muito contente, me agradando muito. Eu comecei a mudar muito meu modo de pensar. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um pastor dentro da igreja que foi uma pessoa que começou a me aconselhar, foi muito gentil, eu acabei pegando uma Bíblia, ele começou a me orientar como ler a Bíblia também, e isso começou a me dar uma paz interna muito grande. Quando a gente entra na igreja, a gente começa a ver muito depoimento de pessoas no altar, né? E aí fui percebendo que a intenção maior era de ajudar, e isso foi me deixando muito tranquilo. Junto com isso, com a esposa minha, eu comecei a mudar muito o meu modo de pensar, de agir, mas fui ficando mais concentrado em ser um bom pai, né? Meus filhos reclamavam, então eu procurei ser um bom pai, um bom marido, um bom patrão na minha empresa, uma pessoa que escutava mais. Hoje eu tenho meus filhos muito mais perto de mim, né? Na empresa eu tenho as pessoas muito mais ligadas a mim, né? A relação na minha casa ficou muito melhor, muito boa, meu conhecimento, meu envolvimento com a minha esposa ficou muito grande. Hoje eu passo mais a ser um conselheiro dos problemas do que o criador de problemas. Realmente, quando você escuta tanto comentário, né, das fake news, você fica escutando e raciocinando. Então eu poderia talvez ter entrado numa igreja da Universal, ter escutado uma palestra, e eu realmente acho que eu poderia ter entrado, conhecido a Universal muito antes, e é uma obra muito bonita, é uma obra que hoje eu apoio, estou contente de falar que eu participo e fico muito contente de estar junto hoje da Universal. E aí vai da pessoa, né, do coração aberto, da fé e da esperança e da fé. Porque, na realidade, o que a Universal faz é relembrar que você tem que viver na fé. E isso é muito importante. É uma escola onde você vai aprender a exercitar a fé. Ele encontrou as respostas que precisava para a vida dele. Não existe um curso onde a pessoa aprende a ser bom pai ou aprende a ouvir, mas na Universal, por meio de tudo que Deus prescreveu na sua palavra, as pessoas aprendem a se conduzir, a se orientar. E se você é uma pessoa instruída, se você é uma pessoa bem orientada, mas você perdeu o controle da sua vida, você perdeu o controle do seu casamento, você está enfrentando hoje problemas que são transcendentes, são problemas que estão além da sua capacidade de resolução. Ele resistia a vir na Universal por conta do que ouvia, mas quando ele chegou e viu, constatou, então ele pôde tirar
as suas próprias conclusões. Ele pôde fazer o seu próprio diagnóstico. É isso que você tem que fazer. Porque normalmente quem critica, quem fala mal, essas pessoas não fazem nada por ninguém. Nós estamos aqui mostrando para si que nós estamos com as mãos estendidas. Por exemplo, quanto que você teve que pagar, sua Helena? Nada, pastor. Quanto que cobraram de você? Quanto que pediram para você? Nada, nada, nada. Você, obviamente, já fez as suas ofertas, enfim. Mas, por que quis? Porque você sentiu movida a isso. Quis e via resultado sempre, né? Sempre viu resultados. Sempre que você exercitou a fé, você teve a resposta. Sempre baseado na palavra de Deus, como o pastor falou, ó, vamos exercitar a fé, assim você vai ver resultado. E eu fui vendo o resultado e, com certeza, fui fazendo provas e fui cada vez mais obtendo resultados. É isso, você exercita a sua fé e Deus te dá a resposta. Neste domingo, às 9h30 da manhã, você pode não ter dinheiro, você pode não ter condição alguma de contribuir com nada para a igreja, mas você será tão bem-vindo. Você se sentiu bem-vinda quando chegou? Muito. Foi bem recebida? Bem recebida. Essa parte é o que eu pensava assim, como é que... Eu comecei a ver, porque eu digo, as pessoas... Eu duvidava, né? Duvidava que aquilo era verdade, que aquilo era combinado, eu pensava que era combinado. E quando eu me senti bem, eu disse, mas esse lugar ajuda e é assim fácil. Eu achei fácil, porque a maneira como cheguei e como saí, a pessoa fraca que eu entrei, e eu já saí uma pessoa fortalecida, uma pessoa forte, dia por dia, fui me fortalecendo, eu achei que era muito fácil. Eu disse, eu não conhecia essa porta, porque se eu conhecesse antes, ou se eu tivesse tomado atitude antes, eu teria me libertado o quanto antes. Quer dizer, as pessoas, elas têm todo o apoio. Claro, o que você vai receber, dinheiro nenhum, pode comprar. Se o dinheiro pudesse comprar, você já teria comprado. Há quem diga assim, eu daria tudo que eu tenho para mudar a minha vida. Não pode comprar, mas com certeza Deus pode e vai mudar essa situação. Neste domingo será o domingo da resposta e você está convidado a vir. Se você não colocou ainda o seu nome para oração, para Deus te dar força para fazer o que tem que ser feito, você vai ligar agora para o 21-836-8008 ou nos enviar uma mensagem para o 91-861-7038. Logo após este clipe musical, eu já estarei realizando uma oração para Deus te dar forças para fazer o que essas pessoas fizeram, porque a vida delas mudou e a sua também vai mudar. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, neste dia nós te agradecemos por tantas maravilhas que já podemos ouvir. Depoimentos surpreendentes daquilo que o Senhor tem feito. E muito mais o Senhor fará. Se existe o espírito da morte, do suicídio na mente dessa pessoa, induzindo ela a intentar contra a própria vida, que tem levado ela a uma vida de dor, de sofrimento, que quando ela beber desta água que a Ti eu apresento, ela seja liberta. Que ela encontre forças, meu Pai, para vir ao encontro desta vida abundante que o Senhor tem prometido na Tua palavra, encontrando a saúde que ela tanto precisa, encontrando a prosperidade para os seus caminhos, a união na família, que nada nem ninguém consiga impedir isso. Porque, meu Deus, existem pessoas que já não podem mais suportar o sofrimento, suportar a dor. Então toca nessas vidas agora e as liberta deste empecilho. Nós vimos aqui o caso da Suelina, que mesmo tendo conhecimento de tudo que o Senhor estava fazendo na vida das pessoas, ainda demorou 2 anos para chegar na tua casa. Que o Senhor dê força a essas pessoas, para que já hoje
ou neste domingo da resposta, elas estejam conosco. É o que eu te peço, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja esta água consagrada e os que creem, bebam da água e sejam por Deus abençoados. Graças a Deus. Respire fundo e creia que a força de Deus, ela entra na sua vida. Nós falamos sobre este domingo do socorro, mas de repente você não consegue mais esperar. Hoje vai estar acontecendo um propósito muito especial que o pastor José vai estar realizando. Vamos acompanhar e já voltamos. Nós estamos aqui no tratamento de luz e estamos nos preparando para esta segunda-feira. Algumas pessoas que estão comigo aqui já avançaram na vida econômica. Eu vou derramar este óleo que está aqui nas minhas mãos. E eu vou determinar que esse óleo que vai passar pelas minhas mãos vai ser colocado nas suas mãos para que as grandezas de Deus se manifestem. Ele prometeu vida com abundância e é isso que tem que acontecer na sua vida. Nós vamos derramar aqui agora e esse Deus, se Ele é poderoso, então tem que trazer as riquezas desta terra para todos vocês. Mas segunda-feira, às 20 horas, todos têm que estar aqui no templo, aonde vamos realizar essa união de forças. Nós estaremos aqui, eu, especialista ameno, pastor Alain, para poder unir forças para a prosperidade. Vamos derramar aqui o óleo agora. Todos vocês com as mãos para cá estendidas. Todo-Poderoso, é este óleo que vai chegar nas mãos daqueles que aqui estão e vai começar a prosperidade a chegar nas mãos dela. E se tem alguém aqui que estava com um dinheiro amarrado, preso, a partir de agora, aquilo que não chegava nas mãos dela vai chegar. Vai haver uma soltura e o dinheiro vai vir para as mãos de cada uma delas. É isso que nós determinamos pela fé, e quem crê diga amém. Esta oportunidade você terá já hoje, estamos já no término do programa. Pastor José vai ser muito forte. Com certeza, às 20 horas nós estaremos reunidos. Se você quer que as grandezas de Deus venham para as suas mãos, esteja conosco hoje no Templo Maior. Estamos aqui no final do programa. Obrigado por ter vindo, Suelino. Deus abençoe muito mais a sua vida. Amém. Muito obrigado. Tá bem? A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado. Se você quer uma resposta de Deus para a sua vida, não fique indiferente. Saia de perto, saia de longe, procure a Universal mais perto de si. E neste domingo, no Templo Maior, no domingo da resposta, nós estaremos lhe aguardando. Um forte abraço e até lá!